Hoje é dia 28 de julho. Hoje é o dia do agricultor nesta quarta-feira. E nós queremos nessa oportunidade já cumprimentar as minhas amigas donas de casa, trabalhadores, crianças, jovens e velhinhos que nos dão o carinho da sintonia. Aqui Paulo Sérgio Silva cumprimentando e mandando aquele abraço para todos vocês. O amigo de vocês é a vossa verdade. Que bom, né? Que maravilha cumprimentar essa gente maravilhosa que nos dá o carinho da audiência aqui no nosso correio.net. É informação em tempo real, nós apresentamos para vocês as notícias de hoje. E aquelas notícias que estão na edição do jornal O Correio. E para começar, nada melhor do que buscarmos a informação que faz da nossa vida ela ser importantíssima. Nós vamos buscar História Hoje. O que aconteceu nessa data na história mundial? Mortos que saem pelas ruas andando na noite. Os zumbis apareceram na telona pela primeira vez em 28 de julho de 1932, com a estreia do filme White Zombie. Dirigido e produzido pelos irmãos Victor e Edward Halperin, na época do lançamento nos Estados Unidos, o longa não foi bem recebido pela crítica. O roteiro de Garnet Weston foi baseado no livro The Magic Island, do escritor William Seabrook. As gravações levaram apenas 11 dias. Cenários e figurinos contaram com empréstimos de outras produções. Para fazer o papel do feiticeiro voodoo que transformava pessoas em zumbis, foi escolhido o astro de terror Bela Lugosi, que havia se destacado como Conde Drácula no ano anterior. Em 1h13 de cenas em preto e branco, o filme mostra como a viagem dos noivos Madeleine Short e Neil Parker acaba se transformando em um grande pesadelo. O dono da casa, onde os dois se hospedam, fica obcecado por Madeleine e pede ajuda ao feiticeiro. A ideia da dupla era dar uma poção para matar a moça e depois trazê-la de volta à vida como zumbi. Em 1936, foi lançada a continuação intitulada Revolt of the Zombies, que em português quer dizer a revolta dos zumbis. Com 1h05, o enredo traz à tona magia negra e ocultismo. Um conde cria um exército de zumbis com o objetivo de dominar o mundo. Mais de 2 décadas depois, em 1968, o filme A Noite dos Mortos-Vivos, dirigido por Jorge Romero, plantou o temor de que qualquer um poderia se tornar um zumbi e abriu caminho para uma série de filmes do gênero. História Hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo, apresentação Sheila Noleto. Obrigado a você, minha amiga Sheila Noleto. Ela trouxe aí um clima assim de suspense, né? Bota suspense nisso. E eu vou trazer para vocês a edição digital do Correio.net. Que edição é essa? É a edição de todos os dias, ela tem novidades, tem atrações. Basta que você acesse o Correio.net e vai ter a oportunidade de estar com o seu site, que é o nosso site, trazendo a notícia do jeito que você gosta. Eu trago primeiro uma série de notícias do Brasil e do mundo, depois tenho também na parte lateral do site a presença de notícias dos municípios da nossa região, do Brasil também, notícias de última hora que chegam a qualquer momento. E aqui, nessa primeira etapa, eu conto com a colaboração do Minuto da Notícia,
que é informação em tempo real chegando para você. Eu também quero aproveitar e agradecer a você que está nos acompanhando no YouTube e também no Facebook, porque essa é uma maneira pela qual espalhamos esse nosso programa, que é apresentado pela Rádio Jornal Correio, que você acompanha no nosso site. Vamos conhecer o site de notícias do jornal O Correio. Essa seção de saúde tem também aquela orientação com relação aos alimentos que você pode e deve comer quando se sente cansado. É uma boa isso aí. Ainda no jornal O Correio, edição digital, varíola. O OMS pede a homens que trazem sexo ou que fazem sexo com homens para diminuírem o contato sexual. Enquanto isso, o Bolsonaro critica o manifesto em defesa da democracia. Ele diz que não precisamos de cartinha. Ainda na edição de hoje do jornal O Correio Digital, brasileiro de 33 anos é espancado até a morte em frente a um bar em Portugal. O presidente do Tribunal Militar diz que Forças Armadas não têm que se envolver em eleições. No mundo artístico, Goiânia, é informação quente para vocês, é terra da música sertaneja. Enquanto isso, Deolane manda indireta para Caio Castro. Pagar jantar não é sustentar mulher. E Roberto Carlos pede para não terem medo do seu show após mandar uma fã calar da sua boca. Por que ele disse isso? Porque naquele show, que vocês devem estar sabendo, houve um tumulto tremendo para as pessoas receberem a florzinha. Porque acontece exatamente no momento em que está a música Jesus Cristo. Então, as pessoas já sabem que a partir dali o Roberto Carlos vai jogar as flores, entregar algumas. E aí o que acontece? As pessoas desesperadas se lançam na proximidade do palco, machucando umas outras, algumas até ofendendo o próprio Roberto Carlos. E aí ele diz que o pessoal tem um pouquinho mais de calma, maneirar, né? Porque quando ele mandou uma pessoa calar a boca, não foi à toa. É bom que você saiba disso. Ainda no mundo artístico, a ex-empresária de Anitta fala sobre a acusação de colocar drogas na bebida da cantora. Teve isso? Eu não sabia desse lance, não. Cirurgião preso por cárcere assumiu o risco de matar pacientes, segundo a promotoria. O caso daquela senhora, daquela moça que fez cirurgia, e enquanto ele não fizesse umas 10 cirurgias para tentar corrigir a babada que tinha feito, ele não deixou a mulher sair de lá. Em Campinas, a confirmação de 5 casos e 3 mortes de febre maculosa nesse ano. Meu Deus do céu, todo dia aparece uma coisa diferente, né? É maculosa, é do macaco. Presos fogem de delegacia em São Paulo após audiência de custódia. Laguna está muito feliz, né? Felicíssima. Está vivendo aí a 40ª Semana Cultural, um evento que atrai para a Laguna aqueles lagunenses que estavam longes e principalmente aquelas pessoas que curtem, que gostam muito da arte. Vão ter a oportunidade de assistir a exposições, ouvir boa música e principalmente reencontrar com velhos amigos. Parabéns mais uma vez pelo sucesso que nós estamos tendo por aqui. A informação que eu tenho também de Laguna é que agora no próximo... esgotou, viu? Os ingressos aqueles que eram trocados por donativos para a tomada de Laguna estão esgotados. Essa notícia eu recebi agora há pouco pelo WhatsApp do Luiz,
que é o assessor de imprensa da tomada de Laguna. Então, a outra informação é que, no começo agora do mês de agosto, vai haver uma reunião com todos os participantes do evento e vai acontecer nas dependências do Cine Teatro Mussi. Daí um grande evento em que as pessoas aqueles que fazem parte desse contexto não devem não devem se ausentar, devem sim fazer parte do evento. E a inflação obrigou 7 em cada 10 brasileiros a cortarem itens de compra no mercado. E tem gente se enganando, pensando que baixar a gasolina vai baixar a inflação. Olha, baixou agora, mas já vem um novo aumento para equilibrar tudo, e aí eles nem baixam as mercadorias, né? Aí também tem a seca, depois tem o excesso de chuva. Tem uma série de motivações para que os hortifrutigranjeiros fiquem mais caros. Mas tem muita coisa que não tem nada a ver, né? Estão metendo de verdade a mão na bolsa do povo. É de assustar realmente o que a gente está vendo por aí. Vai fazer o quê? Faz parte. Vamos nós então. Dentro de instantes, a sequência do nosso ocorreio.net, a informação do jeito que você gosta, aqui na sua Rádio Jornal O Correio. E agora, na sequência, nós vamos girar e comentar a notícia. Girando com a notícia. Vamos chamar a participação dos repórteres com a informação para você que acompanha o Correio.net. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai debater uma moção de apelo ao Congresso Nacional e a órgãos federais ligados ao setor pesqueiro para pedir a revisão imediata da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. O encaminhamento foi decidido durante a audiência pública promovida pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente na manhã desta quarta-feira. Se aprovado no Parlamento catarinense, o documento será enviado ao Ministério do Meio Ambiente, ao ICMBio, à Secretaria Nacional da Pesca e às Superintendências Nacionais de Controle. A audiência pública realizada pela LESC reuniu autoridades e representantes de entidades ligadas à pesca industrial e artesanal de vários municípios catarinenses. São setores que se sentem prejudicados pelas portarias 445 e 148 do Ministério do Meio Ambiente, que tratam da atualização da lista de espécies ameaçadas.
A portaria mais recente, a 148, publicada no mês de junho, inclui novas espécies nessa relação. A medida também trata da proibição da captura, transporte, armazenamento, beneficiamento e comercialização de determinadas espécies. A norma passa a valer em 6 de setembro deste ano. Durante a audiência, o representante do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí região, Luiz Carlos Matsuda, destacou que a pesca industrial gera mais de 20 mil empregos diretos e indiretos no estado. Ele também manifestou a expectativa de flexibilização nas regras. A gente espera ver alguma possibilidade de ou desvincular uma proibição de pesca, pensar outras estratégias de gestão do recurso pesqueiro que não a proibição e a criminalização da pesca. A gente tem que se mobilizar e mostrar essa importância do setor, a nossa preocupação, né? O setor da pesca ele tem que ser ouvido, ainda mais em Santa Catarina, que vive da pesca, vive do mar, né? Então é importante sim e a gente tem que dar continuidade, né? Não pode parar aqui. O presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, Ivo da Silva, pediu apoio da comissão para os profissionais do oeste catarinense afetados pelas normas federais. Pedimos para ele fazer um trabalho socioeconômico nas colônias de pescadores do oeste de Santa Catarina, onde nós temos lá 5 colônias de pescadores, tem um número expressivo de pescadores e vão ser muito prejudicados porque as espécies do rio que vão ser a mais proibida. Com informações de Ludmila Gadotti, repórter João Guedes para a Rádio da Assembleia Legislativa. A situação está colocada. Deve-se defender as espécies que estão em extinção. Mas também não deve-se proteger o homem onde ele busca o alimento. Mas agora a pesca está desenfreada, tem barcos para tudo quanto é lado, tem até baleias comendo os peixes. E aí? E aí é que é preciso se tomar providências diferentes do que aquela de prejudicar o homem. Quem sabe uma liberação alternada de pescado, em que o cidadão possa pescar com uma variação maior de produtos que não estejam em extinção. E, de repente, a partir daí, ele tenha condições de sobreviver em meio às dificuldades que hoje lhe são impostas. Vamos à participação do repórter. Está na pauta do segundo semestre do Senado o projeto que altera as regras sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores. Os chamados CACs são atualmente o maior grupo armado do país, um aumento de quase 500% desde 2018. Com mais de 673 mil pessoas, os CACs já superam o número de policiais militares e das Forças Armadas. O debate na Comissão de Constituição e Justiça estava previsto para o primeiro semestre, mas a votação foi adiada por falta de acordo e ameaças feitas a senadores contrários à proposta. Entre os principais pontos polêmicos está o fim da exigência de marcação de munições. Hoje, o Estatuto do Desarmamento determina que elas sejam vendidas em embalagens com código de rastreio. O texto amplia ainda o número de categorias profissionais com acesso a armas, incluindo, por exemplo, fiscais do meio ambiente, defensores públicos e até integrantes do Congresso Nacional. Também autoriza o transporte de uma arma curta para pronto uso durante o trajeto entre o local de guarda do acervo e o local de treinamento, prova, competição ou caça. Para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, as mudanças são, na prática, um porte de armas velado. Você andar armado nas ruas, porque é isso que está acontecendo na prática com os CACs, né? Você não tem definição de horário, de trajeto, rastreamento de munição, foi tirado isso. Esses controles que foram tirados ultimamente, está facilitando que as pessoas andem armadas. Então você imagina, eu mesmo fui ameaçado e a gente fica imaginando, hoje com essa liberação, que até fuzil existe. Girão é integrante da Frente Parlamentar pelo Controle de Armas, pela Paz e pela Vida,
criada para barrar o projeto, mas para o relator da proposta, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, os mecanismos de controle de armas não devem ser impostos apenas para os cidadãos. O que nós precisamos fazer como sociedade é desarmar, em primeiro, os traficantes, os criminosos. Nós temos que desarmar de primeira mão. A segunda, que é a sociedade, que segue a legislação, a gente pode dar mais tempo a ser debatido. De que forma eles podem ter o porte ou a posse? Quais são as consequências? E se isso contribui para a segurança pública, para o aumento de homicídios ou feminicídios? Para Marcos Duval, a aprovação vai garantir segurança jurídica para os CACs e aqueles que, por prerrogativa de função, poderão ter o porte legal. Isso porque o número de armas registradas no país tem crescido de forma acelerada, mas obedecem às regras previstas em decretos presidenciais, que podem ser questionadas no Supremo Tribunal Federal. Enviado pelo Executivo em 2019, o texto já recebeu mais de 105 emendas. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Obrigado, Marcela. E eu vou com o último senador aí. Pelo amor de nossos filhinhos, né? Estão aí perdendo um tempo tremendo, discutindo se devemos ou não liberar as armas. E eu pergunto, como é que fica a situação do cidadão comum com relação à ação dos bandidos? Como é que eles conseguem tanta arma? Esses dias eu ouvi uma reportagem aí que eu fiquei assustado. Na casa de um dos miliantes daqueles foram encontradas fuzis, metralhadoras, artefatos explosivos. Uma situação verdadeiramente sem explicação. De onde vem, como vem e de que maneira essas armas vão parar nas mãos desses marginais. Esse é o primeiro passo para a coisa. É importada, vem do Paraguai? Faça-se uma fiscalização rígida e severa. Primeiro, vamos desarmar os bandidos. Depois, aí nós vamos dar condições do cidadão ter a sua arma legalizada, pelo menos para que tenha em sua casa condições de se defender. Agora, fica marginal com revólver, fica gente de bem com revólver. Daqui a pouco nós estamos num faroeste tremendo, que é o que, na verdade, ninguém quer. Vamos lá, repórter. Empresas que praticarem telemarketing abusivo estão na mira da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A secretaria abriu processos administrativos contra 26 empresas de telemarketing. As medidas são desdobramentos da decisão que, no último dia 18 de julho, proibiu a atividade irregular em todo o país. De acordo com a Senacom, as empresas de telecomunicações, bancos e centrais de telemarketing foram notificadas para apresentar defesa. Caso condenadas, estão sujeitas a multas de até 13 milhões de reais cada. No último dia 20 de julho, o Ministério da Justiça abriu um canal na internet para os cidadãos denunciarem empresas que insistirem com o telemarketing abusivo. O denunciatelemarketing.mj.gov.br. No formulário eletrônico, os consumidores devem inserir, entre outras informações, a data e o número de origem da chamada com DDD, o nome do telemarketing ou qual empresa representa, e se foi dada a permissão para a oferta de produtos e serviços. As denúncias serão apuradas pela Secretaria Nacional do Consumidor e encaminhadas aos PROCONs para análise e abertura de eventual processo administrativo pelo descumprimento da medida. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Mas que torcida nós estamos, Beatriz, de que essas normativas verdadeiramente venham vingar. Olha, tem gente que não suporta mais. Aí o camarada olha pro telefone lá, é um número estranho,
Tem uns até com uma cara de pau de botar número não identificado. É isso mesmo, número não identificado. E nós ali expostos, com o nosso telefone de trabalho, recebendo cantadas para fazer empréstimos. Isso acontece demais com os aposentados. Eles chegam a ligar para o aposentado, dizendo: estamos enviando o contrato para vocês assinarem. É só clicar aqui. Eu digo: mas ninguém pediu fazer contrato nenhum. Aí oferecem 1001 vantagens, mas se esquece o cidadão que daqui a pouco no seu consignado, que vai influir na sua folha de pagamento, esse recurso vai sumir. E não é por um dia, não, hein? Às vezes é 60 meses, já falaram até em 80 meses. É uma coisa absurda, que infelizmente é isso que está acontecendo no nosso país. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a sequência do nosso ocorreio.net e vamos falar em polícia. E agora, no Correio.net, é hora de termos as notícias da polícia. PM apreende 9 quilos de maconha e mais de R$6 mil com 2 pessoas em Tubarão. Vamos com a matéria para você. Esse fato aconteceu, conforme já dissemos, no município de Tubarão. E olha, não está fácil para a polícia trabalhar em meio a esses marginais. O fato se deu no dia de hoje e a polícia atentamente esteve investigando detalhes por detalhes desta apreensão. A Polícia Militar empreendeu um trabalho junto às suas guarnições no sentido de apreender 9 quilos de maconha, 311 comprimidos de êxtase e mais... êxtase, não sei bem, o nome de droga assim é meio complicado, mas... dizem, escolhe o C ali e fica êxtase. Você deve ficar extasiado, né, depois de tomar essas drogas aí. 44 micropontos de LSD. Sabe que eu até pensava que essa droga, o LSD, já não fazia mais parte da nossa vida, que isso era lá no tempo dos hippies, tá? Mas tá aí, ó. Bom, segundo a Polícia Militar,
os marginais receberam informações de que um homem estava armazenando drogas em 2 pontos na cidade. Os militares ainda foram informados sobre endereços e se deslocaram para os locais. Em um ponto, a guarnição flagrou o suspeito entrando e saindo do local. Pronto, de acordo com a PM, os militares receberam esse homem saindo do local com um veículo e deram a ele ordem de parada. Só um momentinho, companheiro, vamos verificar o que o amigo está conduzindo no seu veículo. E o criminoso, o que é que ele fez? Iniciou um processo de fuga, tentando deixar para trás os elementos da polícia. E o que foi fazendo? Foi dispensando pela janela do carro, pacotes. Mas infelizmente, exatamente de frente ao fórum, ele foi apreendido. E conforme a PM, durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, viu? Também ele tinha jogado tudo pela janela. Encontrar o que mais com um elemento desse, né? É um caso muito sério. Bom, vamos lá, vamos em frente que tem mais aí, ó. Motorista bate em carro estacionado no bairro Comercial. O que pode acontecer num caso desse? Alguém diz, não, de repente o motorista estava embriagado. Outro não, ele se sentiu mal. A verdade é que a polícia partiu para a investigação. Esse acidente de trânsito aconteceu no início da tarde de hoje, no bairro Comerciário de Criciúma. A ocorrência foi registrada por volta das 12h30 e nenhuma pessoa ficou ferida nesse caso. Segundo informações da Polícia Militar, a motorista de um Renault Sandero, placas de Criciúma, se descuidou, isso quando acessou a rua João Migliori. E nesse momento ela acabou colidindo contra um Fiat Idea, placas Mercosul, que estava estacionado. A PM esteve no local para registrar o seu boletim de ocorrência e aí o trânsito voltou a fluir naturalmente por aquela avenida. Então, gente, às vezes você, como eu disse no começo, fica pensando, o que será que houve? Estava embriagado, estava drogado, teve algum problema de saúde? Não. Às vezes são pessoas que estão desligadas do mundo. O cidadão olha lá na vitrine, ai que lindo, e vai entrando. Quando vê, já era, né? Um policial fica gravemente ferido após ser atropelado por motociclista durante uma fiscalização que aconteceu durante a ação policial na SC 445. Policial militar rodoviário ficou gravemente ferido, isso aconteceu na manhã de hoje, por volta das 9h30 da manhã. Após ser atropelado por uma motocicleta, ou mais precisamente por um motociclista que conduzia a motocicleta durante uma fiscalização de trânsito na SC 446, quilômetro 4, em Lauro Miller. De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o motociclista estava fazendo um racha com outro motociclista. Tem que ser um camarada que se mete em acidente e está sempre fazendo alguma coisa que não deve às vezes, né? Claro, existem causas que, como eu já disse anteriormente, são até desculpáveis. Mas fazer racha de motocicleta, pois é, que azar que deram, né? Pois é, acabou atropelando um policial. O militar foi conduzido ao hospital Henrique Lage, porém, devido aos ferimentos e à gravidade do acidente, foi encaminhado pelos serviços de atendimento e resgate aeromédico do sul de Santa Catarina, Saraçu, ao Hospital São José. O motociclista também ficou ferido e foi conduzido à unidade hospitalar.
A ocorrência está em andamento e não há outras informações que possam levar a outros detalhes relativos a esse caso. E a polícia, esse aí é um detalhe importante, ouve as testemunhas e investiga o elemento que foi preso por matar a mulher e o filho, um bebezinho, recebeu alguma ajuda na sua fuga. Eu acho muito difícil que ele não tenha recebido uma ajuda. O Kelber Henrique Pereira, ele saiu de Santa Catarina e foi preso no interior de São Paulo. E, na verdade, se tem poucas informações sobre a investigação, o andamento da investigação da polícia. Mas a Polícia Civil confirmou hoje que já ouviu testemunhas no caso. O homem investigado por matar a mulher e o filho bebê em Santa Catarina foi questionado se havia informações, outras que ninguém sabia. E pelo que se tem informações, segundo informou o delegado Rony Esteves, pessoas já foram identificadas, mas não é o fato principal da investigação. A suspeita é que Jéssica Maiara Baloc, 23 anos, e o filho dela, o Theo Pereira, de 3 meses, tenham sido assassinados dentro do apartamento em que moravam pelo homem. Aí a Polícia Civil foi chamada para ir até o local na manhã de segunda-feira e aí se encontrou os corpos. Quer dizer, houve um hiato de tempo que dá aquela sensação de que deixa eu escapar do flagrante e depois eu aviso a polícia. Mas não tem, nesse caso não tem, né? A suspeita é que a Jéssica Maiara e o filho, na verdade, não tiveram amparo algum do elemento, o assassino esse, né? A polícia foi chamada para ir até lá e acabou por encontrar os corpos. O homem de 28 anos foi preso na terça-feira lá em Paulínia, São Paulo. Na manhã de quinta, no caso, hoje, ele seguiu detido em Campinas. O pedido de transferência para Blumenau, no Vale do Itajaí, onde o crime ocorreu, já foi feito pelo delegado na última quarta-feira. Está se esperando aí, naturalmente, as providências por parte da Polícia de São Paulo. Vamos lá, vamos em frente destacando a informação para você. Olha, a bandidagem não é fácil, né? Nós tivemos 4 vítimas em um acidente e podem ser catarinenses. Eles morreram logo após o carro pegar fogo no Rio Grande do Sul. E essa informação, inclusive, está no G1 e se tem algumas dúvidas com relação à identificação desses corpos. Naturalmente, o carro foi incendiado. Mas quem eram essas vítimas deste acidente? As 4 pessoas que morreram após o carro onde estavam, com placas de Saudade Santa Catarina, esse carro se envolveu em um acidente, pegou fogo, era da mesma família, segundo informação da Polícia Científica. Atentem para o caso. A ocorrência foi registrada lá em Iraí, cidade do estado vizinho, na última terça-feira. E os corpos foram transferidos, né? E finalmente vão ser sepultados em Santa Catarina. Quem são? Vamos às vítimas. Cláudio Schwertz, Traudi Liri Richel, Sérgio Luiz Gorman e Maria Renilda Schwertz. Eles viviam no oeste de Santa Catarina. Após o acidente, os corpos foram levados ao posto de Instituto Médico Legal de Erechim, Rio Grande do Sul, e na manhã de ontem eles foram entregues para os familiares que providenciaram o sepultamento. É uma tristeza, né? Você, de repente... Bom, tristeza mesmo é o que eu vou falar com vocês. O dono de uma lanchonete
Tô brincando não, cara. Dono de uma lanchonete estava comparando um freguês com um escravizado. E aí? Teve pena por injúria racial mantida segundo o Tribunal de Justiça. O homem teria dito que o morador deveria tomar cuidado porque após um incêndio atingir o Museu Nacional do Rio de Janeiro, documentos assinados pela princesa Isabel foram queimados e ele poderia ser escravo novamente. Dá para acreditar nisso que eu estou falando? Não dá, né? Mas ele disse isso. Mas é uma maneira de menosprezar as pessoas. E a Justiça de Santa Catarina nem conversou. Manteve a pena ao dono dessa lanchonete que comparou o seu freguês a uma pessoa escravizada em Jaraguá do Sul. Olha, nós estamos pensando como é que nós ainda podemos viver com gente tão tacanha, tão inescrupulosa, tão racista. Isso, vou dizer que dá medo. Afinal de contas, nessa fase aí de violência, quem sabe um racista desse não parte por uma agressão, um ato mais violento, e que, infelizmente, nós estamos correndo um tremendo risco. Dentro de instantes, notícias locais para você que acompanha o nosso ocorreio.net. Voltamos já. Vamos começando e falando da 40ª Semana Cultural de Laguna, que está aí no seu 6º dia de programação. E já se torna marcante com incríveis atrações como aquelas da semana que passou. Para hoje, tem a seguinte programação. Às 9 da manhã, exposição fotográfica com o tema Laguna, de Eduardo Halley Brandão Delgado, lá no Mercado Público. Às 10 da manhã, Dia da Imprensa Catarinense, que vai ser comemorado na Praça Jerônimo Coelho, às 10 horas da manhã. Depois, exposição de arte que acontece na Casa Ísia, das 10 às 20 horas. Logo mais às 18, café e sarau literário, com apresentações artísticas do Sesc, balé, jazz e cantoria, contação de histórias com Alana Meneghel e lançamento de livros. Caminhos do Divino, um olhar sobre a festa do Espírito Santo. A autora é Lélia Pereira Nunes. Pelas províncias de Santa Catarina e São Pedro do Sul, é outro livro de autoria de Nelson Adams.
e Tubarão, do grande cacique aos grandes líderes, autor o Ramírez Linhares. Semix, da autora Ni Ramos. Infinitos Quebrados, da autora Ni Ramos. E também da Ni, o Ímago. É outro destaque para a literatura na Semana Cultural de hoje. Depois, isso vai ser lá no hall do Mercado Público. 17 horas está programada uma palestra de empreendedorismo marginal feminino com Gisele Cardoso Rodrigues. Garota Kombi. 19 horas, workshop. Comunicação e oratória com Luísa Biazus Cortina, da UDESC. 20 horas, música ao vivo. Casa da Ísia. Depois, às 20 horas, bandas Brazuca Jazz e Santa Roots, na Praça República Juliana. A educação desenvolve a formação de professores e alfabetizadores. Agora, no mês de julho, estiveram em formação continuada os professores dos anos iniciais da Rede Municipal de Ensino de Laguna. A formação faz parte do projeto de execução nas turmas de alfabetização primeiro e segundo ano, Novo Lendo, letrando a alfabetização, e nas turmas de terceiro ano com o projeto Tema. Os professores alfabetizadores, nesses 2 dias de formação em período integral, puderam desenvolver atividades propostas no contexto de suas turmas por meio de práticas de sala de aula que são planejadas e orientadas com foco nas aprendizagens escolares fundamentais, básicas para os processos de letramento e alfabetização, contemplando as habilidades de leitura e também de escrita. Uma exposição estadual chega a Laguna. O histórico Mercado Público de Laguna traz no próximo dia 6 de agosto, sábado, a exposição Os Arquipélagos de Nara Guichon. Artista têxtil, designer e ambientalista. Nara Guichon é de Santa Maria e nasceu em 1955. Contemplado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Apoio à Cultura, edição 2021, executado com recursos do Estado de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Cultura, o projeto também será apresentado em outras cidades do estado, como, por exemplo, Blumenau e Chapecó. Os Arquipélagos de Nara Guichon apresenta cerca de 15 obras têxteis desenvolvidas nos últimos 3 anos e que apontam tanto para a matéria-prima fundamental do artista como para o elemento responsável por 50% da poluição mundial dos oceanos, redes de pesca abandonadas como lixo e recolhidas junto ao litoral, no caso de Florianópolis, onde a artista vive, e as redes de pesca são a base do seu trabalho. O IBGE inicia a pesquisa do censo de 2022 em Laguna. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, está em Laguna para a coleta de pesquisa, a ação que faz parte da operação do censo de 2022. Agentes censitários estão das 8h30 até as 12 horas e das 13h30 até as 16 horas, visitando casas para realizar a pesquisa. O questionário é importante para coletar informações sobre infraestrutura urbana, educação, identificação étnico-racial, trabalho e rendimento, entre outros tópicos. Os dados coletados vão permitir levantar dados estatísticos sobre a realidade geográfica, demográfica e economia do Brasil. Todos os agentes censitários estão uniformizados e identificados. Cada morador pode verificar e checar os dados
antes de iniciar a pesquisa. Com quase 2.000 crianças vacinadas, Laguna começou a imunização da faixa dos 3 anos ou mais. Estratégia adotada foi uma jornada estendida das 17 às 20 horas para oportunizar aos pais ou responsáveis levarem as crianças às salas de vacina sem prejuízo do horário de trabalho. As salas abertas são Passagem da Barra, Mar Grosso, Magalhães, Campo de Fora, Progresso, Esperança, Cabeçuda, Caputera e Portinho. Dados do último vacinômetro divulgados pela Prefeitura de Laguna apontam a cidade já imunizou exatas 1.989 crianças na faixa de 5 anos ou mais contra o novo coronavírus. O número, que deve ser atualizado ainda hoje, deve crescer, porque a partir dessa semana a cidade começou a imunização da faixa etária de 3 anos ou mais. E secretário reafirma projeto de nova unidade prisional, mas garante diálogo com a população. Secretário de Administração Prisional e Socioeducativa, Edemir Alexandre Camargo Neto, voltou a confirmar a intenção do governo estadual em construir uma nova unidade prisional em Laguna para substituir e desativar a atual. Pois bem, até antes de darmos sequência, nós já fizemos diversas campanhas através dos órgãos de imprensa com relação à necessidade urgente de desativação do atual presídio, localizado ao lado de um colégio, uma universidade hoje, uma série de residências. E a coisa, de certa forma, está andando. Agora, muita gente na comunidade está contra, principalmente porque estão preocupados com o número de detentos e seus familiares que para cá virão. Recentemente, outdoor foram colocados às margens da BR-101 e no acesso do município. O objetivo era protestar contra a proposta. As placas publicitárias são assinadas pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista, Sindiloja, Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, a Associação Empresarial de Laguna, ACIL. O Camargo Neto também assegurou que somente após o projeto pronto é que se poderá abrir um canal de discussão sobre o tema, incluindo, inclusive, possíveis audiências públicas e elaboração de um estudo de impacto da vizinhança. A Prefeitura quer leiloar mais de 70 bens inservíveis, incluindo carros em sucata e imóveis escolares. A Prefeitura de Laguna apresentou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para poder leiloar 78 bens inservíveis, como veículos em estado de sucata. Tentativas semelhantes ocorreram em 2016 e 2017. O projeto autoriza a Prefeitura a contratar um leiloeiro e fazer a alienação pelo maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação, assim como suspender a venda se julgar conveniente. Os bens listados, que inclui também um lote de coisas obsoletas como rádio, televisores e carteiras escolares, vão ser leiloados ao preço base constante de avaliação. Na lista, há dezenas de automóveis, caminhões e micro-ônibus, todos de propriedade do município. Um caminhão Mercedes-Benz L608D, de 1972, figura como o mais antigo a ir para o processo de leilão. Um outro MB, modelo L de 1978, é o segundo mais velho. Entre os mais recentes se destaca um Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex
2013 e 2014. O projeto é uma lei ordinária e requer apenas 2 votações para ser aprovado, o que deve acontecer nas próximas sessões. O SEJA abre vagas para segundo semestre. O Centro de Educação de Jovens e Adultos SEJA de Laguna abriu um novo período de matrículas para o segundo semestre letivo de 2022. Para se matricular, o estudante precisa ter no mínimo 15 anos, ensino fundamental e 18 no médio. Segundo a informação da unidade escolar, há turmas com vagas nas unidades descentralizadas de Pescaria Brava, nas localidades de Sertão da Estiva e Laranjeiras. As inscrições feitas presencialmente na Secretaria da Escola, no Sambódromo, onde fica a sede, localizado na Avenida Colombo Machado Salles, e outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3647-7403. Sábado Legal é anunciado agora para o dia 30. Um novo Sábado Legal, ação especial, em que as lojas de Laguna podem abrir até às 17 horas, foi anunciado para o dia 30 como uma forma de atrair clientes, também para divulgar a programação da Semana Cultural. A informação foi divulgada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Laguna, o Sindilojas, que há poucos dias também anunciou o horário de Natal. Vamos participar, vamos aproveitar e comprar. A ANP diz que Laguna tem gás de cozinha com preço médio mais barato do estado. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Nacional e Biocombustíveis, ANP, divulgou o levantamento em que aponta que Laguna tem o preço médio do gás de cozinha mais barato de Santa Catarina. Em média, um botijão de 13 quilos custa R$ 106,25 na cidade. Em Laguna, entre os dias 17 e 23 de julho, a ANP encontrou uma variação que vai de R$ 104,99 a R$ 110. Escolinhas Esportivas atende mais de 300 alunos de Laguna. Desde 2021, a Secretaria de Educação e Esportes de Laguna, por meio do Departamento Municipal de Esportes, vem desenvolvendo as escolinhas esportivas. Objetivo principal: incentivar e propiciar a prática de atividades físicas e esportivas nos estudantes de 7 a 17 anos de Laguna, aos quais devem estar matriculados e frequentando as redes de ensino municipal e privada da cidade. As aulas, que são ministradas por profissionais, têm formação em educação física, todos eles, e as modalidades são as seguintes: tênis de mesa, xadrez, jiu-jitsu, remo com caique, basquetebol, handebol, futsal e voleibol. E por maioria, os vereadores autorizam a viagem do prefeito à Espanha. Depois de a votação ter sido adiado por falta de assinatura nos pareceres das comissões, os vereadores de Laguna votaram na segunda-feira o pedido de licença para o prefeito Samir Hamad dos Republicanos para uma viagem a Tordesilhas, a fim de renovar as tratativas de irmandade entre aquele país e Laguna. A ida ao continente europeu vai atender um convite feito pela administração da cidade espanhola. Houve críticas durante a discussão do tema. Não sabemos qual será a comitiva, o valor dispendido e o benefício que Laguna vai ter. A assessoria de imprensa, não, a Secretaria de Imprensa SIC, nada tem nos mostrado, lamentou a vereadora Deise Cardoso do MDB, vice-presidente da Câmara.
A aprovação foi por 7-4 por motivos hospitalares. O líder do governo, Irã Ramos, do MDB, não participou do encontro legislativo e o presidente Romenig Rodrigues, do PSDB, só vota em caso de empate. Ficamos por aqui. Um abração bem forte para você que acompanhou mais uma edição desta nossa participação diretamente de Laguna. Um grande abraço e até amanhã, se Deus assim o permitir.